Vou postar um vídeo para você aqui, pessoal, na íntegra do Malafaia, do pastor Silas Malafaia, que participou da Marcha para Jesus e discursou: essa nação pertence a Jesus, não pertence a Alexandre de Moraes. Só que ele falou muita coisa que eu vou te contar, viu? Vai deixar o Alexandre Alexandre de Moraes sem dormir nesse final de semana. Eu tenho certeza disso, porque ele será o próximo, né? Será o próximo, já está na mira do Alexandre de Moraes. Se você pesquisar, muitos sites já estão falando sobre isso aí. E depois dessa, é lógico, né? O Alexandre de Moraes já estava de olho no Silas Malafaia, só que dessa vez, para muitos, ele pegou pesado. Não pegou pesado não, porque a nação brasileira não pertence a Alexandre de Moraes, e sim o Senhor Jesus Cristo. A Ele toda honra, toda glória. O tema dessa edição é a liberdade de expressão, assunto que também foi abordado em outros pronunciamentos, como o do pastor Cláudio Duarte. E o pastor Silas Malafaia, como participou nesse sábado da Marcha para Jesus, realizada no Rio de Janeiro. A edição deste ano tem como tema a liberdade de expressão, assunto que foi explorado no discurso de Malafaia por meio de um ataque ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Esta nação pertence a Jesus, não pertence a Alexandre de Moraes, não pertence a governante nenhum, disse o Silas Malafaia. Segundo ele, para a edição do Rio de Janeiro, sua igreja teria levado mais de 250 ônibus de fiéis. Segundo pesquisa Datafolha, um dos líderes evangélicos mais influentes do país, junto com Malafaia, é o pastor Cláudio Duarte. Ele também esteve presente nesse sabadaço. Em seu discurso, Duarte afirmou que era preciso mostrar a força de um país e convocou os presentes a repetir a frase: a nação pertence ao Senhor Jesus Cristo, com toda certeza. E você vai conferir aqui agora na íntegra a fala do Silas Malafaia. E todos os jornais já estão falando, e eu imagino a situação aí do Alexandre de Moraes diante de tanta gente que ouviu o esbravejo do Silas Malafaia. Você confere na íntegra, senhor. Olá, povo abençoado do Brasil. Eu queria que você prestasse atenção uns minutinhos só. O tema da marcha é liberdade de expressão. Escute, quando Deus fez o ser humano em Gênesis capítulo 1, o único ser que Deus fez à sua imagem e semelhança. E Deus diz uma coisa quando Ele fez o ser humano: que o ser humano domine sobre todas as coisas. Mas Deus não deu ao ser humano dominar outro ser humano. O ser humano foi feito para dominar aves, pássaros, animais, plantas, sistemas, planeta. Mas Deus não fez o homem para dominar o outro homem e escravizá-lo. A liberdade é uma das coisas mais preciosas que Deus deu ao ser humano. E olha, gente, pare para pensar. O ser humano que foi feito para ser livre e para dominar todas as coisas é dominado por planta. O que é isso, pastor? O que é a maconha? Cocaína? Bebidas? O homem que foi feito para dominar tudo é dominado por planta. Isso é resultado do homem ter se afastado de Deus e o pecado exercer domínio. Mas preste atenção sobre a questão da liberdade. A nossa Carta Magna, artigo 5º, inciso 4, fala que é livre a manifestação do pensamento. Você tem que entender uma coisa: a liberdade de expressão, que é fundamento do Estado democrático de direito, você tem que respeitar o pensamento do outro, por mais esdrúxulo que ele seja e que você discorda. Porque liberdade de expressão para todo mundo pensar uma mesma coisa é ditadura da opinião, ditadura do falso consenso. Preste atenção que eu vou dizer para você, povo de Deus. Nunca diga que vocês não receberam alerta. Tentaram aprovar no Congresso Nacional, na Câmara, projeto desse governo, com a conversa de fake news. Tentaram aprovar o cerceamento da liberdade de expressão
garantida pela Constituição que cada um de nós temos. Na última hora, o relator comunista, com medo de sofrer uma derrota, retirou o projeto de pauta. Agora o que você tem que entender é o seguinte, meu irmão: ao cercear a sua liberdade de expressão, é a porta de entrada para cercear a sua liberdade religiosa. Porque se eu não posso expressar o que eu penso sobre qualquer coisa, também não posso expressar o que eu penso sobre religião, sobre meus dogmas, minhas convicções. Nós estamos vivendo no Brasil uma ditadura da toga do ditador Alexandre de Moraes. Eu não tenho medo desse cara. Eu lamento que o que esse cara está fazendo nos últimos 2 anos, cerceando redes sociais de brasileiros, botando gente na cadeia quando ele não podia nem tocar porque não pertence à alçada dele. E nós estamos vendo uma imprensa covarde e omissa, calada. Uma grande parte de senadores covardes e omissos. Demais membros do STF calados e omissos com o que está acontecendo no Brasil. Só que eu tenho um texto da Bíblia que me norteia. O escritor aos Hebreus diz assim: essa é a confiança que nós temos nele. Nós temos que ter essa confiança em Deus. Não temerei o que me possa fazer o homem. Eu quero dizer à igreja, ao povo de Deus, eles estão muito preocupados com o crescimento da igreja evangélica. E porque a igreja evangélica saiu de 4 paredes e está se posicionando como cidadão desse país. Você sabe qual é a conversa que você não pode cair? Fica lá dentro da igreja. Não se mete em nada não. Não tem nada a ver com a gente. Ei! Eu sou tão brasileiro como qualquer um. Eu e você temos direitos que não só a Constituição, mas a Bíblia, que é o livro de Deus. O apóstolo Paulo, em Romanos 13:7, ele diz uma coisa: a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem honra, honra. Ele está falando de cidadania terrena. O apóstolo Paulo, em Atos 16, quando ele foi preso injustamente, ele invocou a cidadania romana. Jesus, em Mateus, capítulo 22, versículo 21, declara: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. A Bíblia não exclui a cidadania terrena. Eu vou te dar uma outra informação. Quando Deus levou o seu povo no Antigo Testamento para viver 70 anos no cativeiro da Babilônia, capítulo 29 de Jeremias, 8 instruções que Deus deu ao povo. Escute, povo de Deus. 6 instruções de caráter social, uma instrução de caráter social e espiritual, e uma instrução espiritual: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O alerta que eu quero dar à igreja é o seguinte: número 1, exerça a sua cidadania. Número 2, nós temos um poder que ninguém tem: o poder da oração. Derruba qualquer fortaleza, trava qualquer demônio. Vamos orar pela nossa nação. Vamos orar pelo Brasil, para Deus nos livrar do caos econômico, político e social. Nós não podemos apoiar governos. Escuta, igreja. Escuta, povo de Deus. Enquanto nós aqui no Brasil estamos orando pelos irmãos perseguidos, mortos na cadeia em países comunistas como China, Coreia, Cuba, nós estamos aqui: ó Deus,
Tem misericórdia dos irmãos nas nações comunistas que estão presos e morrendo. Nós aqui, na maior cara de pau, estamos apoiando para presidente quem apoia esses canalhas comunistas. Qual é o nosso discernimento? Que vida espiritual é essa? Que a gente não discerne o que está acontecendo. Irmãos, tem mais, escute, eu vou encerrar. Tem mais de 100 brasileiros, escute, que estavam em frente ao QG do Exército em Brasília, fazendo manifestação pacífica, como diz o artigo 5º, inciso 16º da Constituição, que foram enganados e levados para um estádio. Tem irmãos nossos que estão há meses presos, sem ter uma prova de que estavam na baderna. O senhor Alexandre de Moraes mantém preso idosos, mulheres, homens, sem uma prova de que estavam fazendo baderna. Agora pasmem, o general chefe do gabinete de segurança do presidente Lula, Gonçalves Dias, 2 dias antes da baderna, comunicou às agências de informação que ia ter baderna. No dia da baderna, ele abriu a porta do palácio. Tem cheio de vídeos aí na internet. Por que seu Alexandre de Moraes não mandou prender o general? Porque está de conluio com esse governo. É injusto. Tem irmãos nossos que estavam em frente ao QG que estão presos sem o devido processo legal. Eu vou declarar aqui profeticamente o que eu falei no vídeo que eu postei ontem. Senhor ditador da toga, Alexandre de Moraes, a sua casa ainda vai cair. E eu vou dar as hipóteses. Ou vai cair pela mão de Deus, ou vai cair porque o Senado vai tomar vergonha na cara, ou vai cair porque o povo é o supremo poder de uma nação. E o povo fazendo pressão na sociedade, ninguém aguenta. É um desses motivos. Esse cara vai cair. Eu termino dizendo: Deus abençoe você. Deus abençoe a tua casa. Deus guarde a tua família. Deus abençoe teu pastor. Deus abençoe a igreja no Brasil. Deus livre o Brasil de aprovação de maconha, que é a porta para todas as outras drogas. Deus livre o Brasil de corruptos e de narcotráfico. Deus levante a sua igreja com poder e autoridade. Você pode repetir após a minha fala? Repita após a minha fala. O Brasil é do Senhor Jesus. Mais uma vez, o Brasil é do Senhor Jesus. A última, o Brasil é do Senhor Jesus. Amém. Deus nos abençoe. Olá, pessoal, agora saca só essa mensagem que chegou aqui, alerta para Bolsonaro urgente, tá bom? O judiciário quer prender Bolsonaro. A classe corrupta política brasileira quer prender Bolsonaro. Todo o establishment corrupto que une grande mídia, parte do judiciário, parte da classe política quer ver Bolsonaro preso. Eventualmente, o que Bolsonaro deveria fazer é sair do país e anunciar e denunciar o que acontece hoje no Brasil. Estamos numa ditadura de um judiciário que atropela as leis, prendendo pessoas sem um devido processo legal, impondo censura prévia, impondo multas extraordinárias a pessoas por crime de opinião, bloqueando contas bancárias, perseguindo todos a quem chamam de bolsonaristas. Eles vão eventualmente acabar por prender Bolsonaro. Quer seja por um caso, sei lá, estapafúrdio de joias recebidas como presentes que algum assecla de Bolsonaro teria revendido,
ou seja, coisa que era da posse pessoal dele, segundo a portaria do Michel Temer desde 2018, quer seja para um depoimento estapafúrdio desse hacker que inventou que Bolsonaro queria penetrar nas urnas eletrônicas, queria grampear Alexandre de Moraes, sendo que Bolsonaro simplesmente a vida inteira quis ampliar as possibilidades de verificação das urnas eletrônicas com voto auditável, coisa que todo o TSE e todos os ministros do STF, todos os políticos queriam antes que Bolsonaro tocasse nesse ponto e se transformou em tabu. Ou seja, Bolsonaro deveria sair para um país livre, para um país verdadeiramente democrático, em que pudesse ali não ser condenado por crime de opinião. O Alan dos Santos, que é um foragido da justiça brasileira, entre aspas, por ter cometido, sabe-se lá quais crimes, aliás, por ter cometido aquilo que se chama crime de opinião, travestido de discurso de ódio ou fake news, está lá nos Estados Unidos. Eles querem deportá-lo para ser preso aqui, mas os Estados Unidos não deixam. Por quê? Porque numa verdadeira democracia que preza pelas liberdades individuais, ninguém é preso por crime de opinião. Isso acontece e está acontecendo só no Brasil, onde há presos políticos, onde há censura prévia, onde pessoas perdem suas redes sociais, perdem inclusive seus empregos na mídia por dizerem aquilo que eles não devem do judiciário, do processo eleitoral ou qualquer outro assunto. Existe uma perseguição inclemente aqui no Brasil a pessoas que não comungam desse partidarismo pseudo-progressista aqui no Brasil. E Bolsonaro ainda está iludido por uma percepção de falsa normalidade. Ele está sendo influenciado por um sujeito chamado Valdemar da Costa Neto. Não estou atacando aqui o Valdemar, tá? Mas como presidente de um partido, ele vê a realidade brasileira com uma perspectiva eminentemente eleitoral e eleitoreira. Ele quer usar Bolsonaro como cabo eleitoral que eventualmente vai eleger mais vereadores, prefeitos, como uma espécie de alavanca das questões de base da direita brasileira para ter mais candidatos e mais candidatos eleitos em 24 e em 26. Não estamos numa situação política normal. No Brasil estamos sob a égide de uma perseguição judicial. E haja vista as declarações dos próprios ministros. Você tem o Barroso que compara aquilo que ele acha que eles derrotaram, eles, ministros do STF, derrotaram, que se chama bolsonarismo. Quem é os bolsonaristas? Quem são os bolsonaristas, cara pálida? São 60 milhões de pessoas que votaram no Bolsonaro contra o Lula? São conservadores? São cristãos? São liberais? Ele compara esses bolsonaristas, que na verdade são espectro da maioria da direita brasileira, a torturadores, a censores, a pessoas golpistas. Eu acho que golpe quem dá na Constituição é quem prende, quem censura. Como a própria ministra Carmen Lúcia disse, estamos realmente censurando em nome de uma democracia. Eu nunca vi isso. Censurar em nome de democracia. Como ela censurou o Brasil Paralelo, um filme que ela sequer viu, simplesmente porque falava da facada e a tentativa de homicídio a Jair Bolsonaro. Ou seja, o Barroso diz que eles derrotaram o bolsonarismo. O Alexandre de Moraes disse em entrevista em congresso recente de que a direita lançou mão das redes sociais para cometer crimes como pedofilia, nazismo, fascismo. Aonde vocês estão vendo isso? E por isso ele estaria punindo essas pessoas da direita. E a direita tem usado as redes sociais para atacar as instituições, atacar a democracia. Atacar as instituições da democracia, segundo o Alexandre de Moraes, é virtualmente criticar o ministro por sua parcialidade no processo eleitoral, como aconteceu, eu acho, com o TSE, censurando o Bolsonaro de usar imagens do 7 de setembro ou da sua mulher, censurando o Bolsonaro da possibilidade de criticar o Lula por ter amigos ditadores, que acontece hoje, em que ele recebe ditadores com tapete vermelho. Ou seja, limitando o alcance eleitoral do Bolsonaro através da censura, censurando pessoas pela livre opinião, removendo redes sociais de apoiadores de Bolsonaro, ou mesmo de jornalistas independentes como eu, como Paulo Figueiredo, como Rodrigo Constantino, por criticarem de maneira incisiva até e talvez acerba, mas não leviana necessariamente, a Justiça Eleitoral, o STF. E o próprio Alexandre já falou que a crítica leviana é um pressuposto da livre democracia, coisa que agora está se contraditando, né? Ele diz que toda a direita brasileira praticamente é uma extrema direita e que o Supremo Tribunal Federal teve que inovar para combater essa extrema. Inovar como? Censurando, prendendo, perseguindo, prendendo senhoras por estarem rezando em frente à QG,
censurando, perseguindo, tirando a conta bancária do monarca por ter expressado uma desconfiança do sistema eleitoral. Ou seja, não é só Bolsonaro que está na iminência de ser preso, são pessoas que estão sendo presas, estão sendo censuradas, estão sendo perseguidas. Se Bolsonaro sai do país e diz ao mundo que nós estamos sob a égide de uma ditadura, aí sim é um enfrentamento político razoável, pragmático, objetivo. Em estando aqui, em algum momento eles vão achar uma razão para prendê-lo. E aí como é que ele vai liderar essa direita simbolicamente, que ele ressuscitou de alguma forma, da maneira atrapalhada, com o discurso dele, mas ele fez com que essa direita emergisse, a direita sufocada por 30 anos pela esquerda brasileira. Ele vai liderar essa esquerda, essa direita da papuda, de um presídio. Ele quer se transformar num mártir, ele acha que a martirização dele vai comover a população. Não sei, o povo tem medo. Talvez ele lá fora até cause problemas partidários aqui pro Valdemar, talvez até por isso o Valdemar não queira que ele se insurja contra esse estado ditatorial que a gente está vivendo, mas é um preço a se pagar, é um preço a se pagar pela liberdade, por um estado ditatorial que está se colocando acima do povo brasileiro, acima da opinião do brasileiro, acima da livre expressão brasileira, perseguindo, censurando, prendendo pessoas em nome da defesa da democracia. É a pior ditadura que a gente tem na história da nossa república, que é uma ditadura feita falsamente em nome da defesa da democracia contra aquelas pessoas que estariam atacando as instituições. Não, a gente está criticando as pessoas que dentro das instituições estão golpeando a democracia pela parcialidade, pelo arbítrio, pela livre opressão à livre expressão, pela prisão de pessoas sem o devido processo legal, sem individuação de conduta, com crimes que não existem, inventando crimes que não existem em inquéritos colocados de ofício, em que o acusador, na verdade o juiz, se coloca como vítima, acusador e juiz. Tudo isso Bolsonaro pode fazer pelo país, falando lá fora, lá nos Estados Unidos, ou na Europa, ou em algum outro país democrático, dizendo: existe uma ditadura no país. O Zanin, agora o nomeado ministro do STF, que foi advogado do Lula, ele fez exatamente isso quando o Lula estava preso. Ele disseminou, no caso, uma notícia falsa de que Lula era inocente, era um homem perseguido pela justiça, e com a ajuda, claro, da grande mídia progressista mundial, todo mundo comprou essa balela a ponto de todo mundo achar normal a eleição de um homem condenado por corrupção em 3 instâncias por 2 dezenas de juízes e que voltou da cadeia para a presidência da República, empurrado para lá pelo Supremo Tribunal Federal, pela Justiça Eleitoral. Ele disseminou isso ao longo do mundo. Foi até na ONU dizer isso, a perseguição que a Lava Jato fez contra Lula e contra corruptos notórios que estavam na cadeia, que tiveram que devolver dinheiro. Então o que se pede a Bolsonaro é simplesmente isso: saia do país por uma questão de sua própria integridade física e pessoal, uma vez que eles vão de alguma forma prendê-lo em algum momento, e diga, e grite, e brade em alto e bom som que existe uma ditadura no país. Existe uma ditadura no Brasil, que você é um perseguido político, que eventualmente as pessoas vão te ouvir, que eventualmente essa é a luta do bom combate. A gente pode todo ser combatido e ser morto em plena batalha, mas a batalha pela liberdade não tem preço, porque a liberdade é mais importante que o pão. Para conseguir o pão espiritual, o alimento da paz, da ética, o alimento também do trabalhador brasileiro, com que sustenta a sua família, é preciso liberdade. Haja vista o exemplo catastrófico de Venezuela, de Cuba, da Nicarágua, em que tiranos sufocam a sua população. O Brasil está caminhando no mesmo nível, para o mesmo lugar moribundo dessas ditaduras. E o que Bolsonaro pode fazer por nós, por ele, é sair do país nesse momento negro da nossa história e dizer em alto e bom tom que existe uma ditadura. Dizer e acusar que existe uma ditadura no país, em nome de uma real defesa dele e da liberdade e do Brasil. Então, pessoal, tem muita gente nos comentários aqui. Boa noite para você que está chegando agora. O Adriles que acabou de falar, tá bom? Porque você que chegou agora não tem culpa, por isso que tá julgando, falando que a voz não é do Silas Malafaia. É lógico, porque eu já coloquei o Silas para falar 2 vezes aqui. Vou colocar mais uma vez para você que está chegando agora, em respeito a você, porque tem muita coisa aqui, tá? O título, como você leu, Silas Malafaia na mira de Alexandre de Moraes,
que não vai conseguir dormir esse final de semana. É lógico, e você vai conferir agora os motivos pelos quais, pode ter certeza, que o Alexandre de Moraes vai sentir que a casa dele vai começar a se desmoronar, né? Vai pro fundo do poço. Então, gente, vamos pro seguinte, tem muita coisa para rolar aqui. Mais uma vez, eu ia passar mais uma informação. Dessa vez, o que você acabou de conferir foi um alerta urgente para o nosso presidente Bolsonaro, mas tem outro aqui, tá bom? Que saiu agora, certamente os jornais vão publicar, mas antes eu vou colocar o Silas Malafaia. Não, vamos fazer o seguinte, primeiro eu vou, antes de botar o Silas Malafaia na íntegra, novamente, para você que chegou agora e estará compartilhando esse vídeo, eu vou ler o que está acontecendo aqui, ó. É urgente, saiu agora, o ex-presidente Jair Bolsonaro pode ser proibido de deixar o país em breve. Isso pode acontecer, pois parlamentares do PSOL, os vagabundos, os bandidos do PSOL, acionaram o Supremo Tribunal Federal, onde que só tem urubus. Esse pessoal que gosta de brincar de Deus, né? Principalmente o Alexandre de Moraes, solicitando tal medida. Eles também pediram que os passaportes do ex-presidente sejam retidos em até 24 horas. Gente, isso significa que eles não vão passar dessa semana na tentativa de prender o Bolsonaro, né? O Bolsonaro, perseguição, vocês sabem que país comunista age dessa forma e o Brasil não seria diferente, né? Porque aqui tem os piores lixos, esses vermes aí que estão comandando o Brasil, não só, né, na presidência da República, mas sim com o pessoal do Supremo Tribunal Federal. A verdade tem que ser dita, tá bom? Não tenho medo também não. Então, gente, ó, no pedido eles afirmam haver indícios de que Bolsonaro possa ter interesse em fugir do país para não estar sujeito à jurisdição criminal brasileira. A solicitação foi enviada diretamente ao ministro, podia ser quem? Alexandre de Moraes. Mais ou menos assim, ó, o que eles escreveram. Ora excelência, sendo introverso que houve um encontro entre o senhor Jair Messias Bolsonaro e o senhor Walter Delgatti no Palácio da Alvorada, que estava naquele momento oferecendo seus serviços de hacker e apto a demonstrar a falibilidade das urnas eletrônicas. Isto, sem dúvida, é elemento suficiente para colocar o senhor Jair Messias Bolsonaro na condição de investigado no presente inquérito, diz a ação. Gente, olha, os pissolistas não param por aí. Só tem bandido, né? PSOL só tem bandido mesmo. Eles ainda pedem a Moraes que sejam apreendidos eventuais armas, munições, computadores, tablets e celulares em posse do ex-presidente. Caso ele não se encontre em sua residência, os parlamentares de esquerda sugerem que sejam conduzidas buscas em hotéis, motéis e outras hospedagens temporárias que possam ter recebido Jair Messias Bolsonaro. A caçada ao ex-presidente está sendo cruel, pessoal. É apenas uma prévia do que vai acontecer, né, nessa semana que nem se iniciou ainda. Então, não é a partir de hoje, não. A partir de amanhã, né, domingo, para iniciar a semana da pior forma possível nesse cenário político brasileiro. Recentemente, todas as ações, manobras e tramas do sistema que começaram muito antes das eleições de 2022 foram documentadas para que ninguém esqueça o que aconteceu e para que o tempo não apague essas lembranças, tá bom, pessoal? Até o Jornal da Cidade Online, recebi aqui agora mesmo uma mensagem, está sendo cruelmente perseguido por essa esquerda e é lógico, né? Eles vão parar também aí os youtubers da direita, no caso nós, né? Os youtubers da direita, porque nós temos direito de nada, liberdade de expressão tolhida e muito mais. Uma nota aqui de alerta a todos nós brasileiros do jornalista J.R. Guzzo. O PT, como movimento perpétuo da terra em volta do sol, nunca para de querer alguma coisa, de preferência coisa gorda, da máquina pública. Quando está no governo, então, a fome aumenta. Nenhuma entidade política do Brasil desviou para si tanto dinheiro do Estado, quer dizer, do cidadão, e tantos benefícios oficiais como o PT, moeda sonante, empregos, além de cargos do primeiro ao quinto escalão do governo e por aí afora. A sua direção, neste momento, está de volta ao bazar de ofertas do Emirado de Brasília. Quer dizer que o sistema Lula lhe deu um canal de televisão. É isso mesmo. Imagine-se o ataque de nervos que a esquerda nacional teria se os partidos que fazem oposição pedissem uma TV para o governo. Talvez o Supremo socasse uma multa de 22 milhões de reais em cima deles
por pedido abusivo. O ministro da Justiça poderia dizer que é traição à pátria. É melhor nem imaginar. Olha, raramente ou talvez nunca se registra a presença de vida racional em qualquer demanda que o PT faça. Mas dessa vez parece que realmente estão chutando o pau da barraca. Não há mais vaga partícula de interesse público no seu pedido de concessão. E os argumentos que apresentam para receber esse novo presente, que será um canal de TV para o PT, para o Partido dos Traidores, tá ok? Não seriam levados a sério por um roteirista de drama, de circo. Sabe-se perfeitamente que a autora da petição, a presidenta nacional do PT, tem um senso de humor que em geral se localiza entre o zero absoluto e o -1. Parece eternamente enfesada. É incapaz de entender a piada e passar o tempo todo à procura de algum culpado da direita para denunciar, seja lá pelo que for, da seca no semiárido ao apagão na energia elétrica. Nesse caso, porém, ela deu um cavalo de pau na conduta costumeira, justificou a solicitação dizendo que o PT, vejam só, precisa do canal para cumprir um dever constitucional, legal e estatutário, e para fazer pedagogia de participação político-partidário. Será que isso é sério mesmo, pessoal? Ainda bem que ela explicou que é dever e pedagogia, só isso. É um alívio. Se não explicasse, as pessoas poderiam até pensar que o PT está querendo a televisão para fazer propaganda de Lula, dizer que a direita é terrorista e informar que o governo eliminou a fome no Brasil em apenas 6 meses. Raramente ou talvez nunca se registra a presença de vida racional em qualquer demanda que o PT faça, mas desta vez parece que realmente estão chutando o pau da barraca. O pedido oficialmente está agora com o ministro das Comunicações. Não existe ministro de Comunicações, o que existe é Lula. E o que vai ser resolvido é que ele, é o que ele resolver, é o que ele manda. Esse vagabundo, esse bandido que está destruindo o nosso país. Esse ministro é aquele que usa o jato da FAB para ir à exposição de cavalo de raça, seu sogro, que não tem cargo nenhum no quadro funcional do desgoverno, despacha numa sala do ministério abertamente com empresários interessados em suas habilidades. Não é preciso dizer, mas muita coisa, pessoal. E o PT sabe muito bem disso. Já tem a TV Brasil e o resto da máquina de fazer propaganda do governo. Já tem a TV Cultura de São Paulo e coisas parecidas com ela. A audiência somada de tudo isso é um belo traço. É verdade, mas a culpa não é da direita. Se não está bom, paciência. O PT, com tudo que tem, deveria ficar até feliz. Mas é aí justamente que está o problema. Se não há dinheiro público à vista, e essa TV PT vai sair direto do Tesouro Nacional, ou seja, do meu, do seu, do nosso bolso. O PT quer sempre mais.